E nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora pelo nosso querido irmão Weber. Está sempre aqui na igreja próxima, aqui, sempre atende os nossos convites de prontidão. Então, irmão, que Deus continue te abençoando e te usando aí, viu? Seja instrumento de Deus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Tudo bem com a igreja do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Para mim, como sempre, é um motivo de grande satisfação, de honra. Me sinto honrado. Viu, irmão Alisson? Deus abençoe sua vida. Pastor Luiz Antônio, Deus abençoe. De confiança. Pastor Salvo, Deus abençoe. A amada igreja, de uma forma geral. Da maneira como você está, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Quero pedir perdão pelo processo de pequeno atraso. Eu tive que vir de moto ao Uber, que eu deixei o carro com a minha esposa, acompanhei um pouco o período de culto aqui na minha igreja, que começa um pouquinho mais cedo, né? Terminando o período do louvor, eu já me encaminhei diretamente para cá. Louvado seja Deus. De uma certa forma, eu também estou privilegiado, porque eu peguei 2 cultos. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 5, é uma passagem de conhecimento de nós todos. Eu gostaria apenas de enfatizar aqui o versículo 1 ao 3, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, e esse o Senhor é o nosso Senhor, está grifado em maiúsculo, dera livramento aos sírios. E era este varão valoroso, porém leproso. Verso 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da esposa de Naamã. E passado o tempo, disse essa menina à sua senhora: Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Eu vou enfatizar isso novamente. E passando o tempo, disse a criança à sua senhora: Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Da maneira como você está, curve a sua cabeça. Pai eterno, soberano, eu te louvo uma vez mais por estar aqui nesta catedral, nesta igreja onde cultuamos o teu nome e nos sentimos parte do mesmo corpo, porque de fato o somos membros do mesmo corpo, de todos aqueles que se reúnem para adorar teu nome com o objetivo de morar na mansão celestial. Fala conosco de uma maneira gloriosa, Senhor. Eu te peço de uma maneira especial, cura, toca corações, edifica-nos, que nós possamos sair uma vez mais alimentados pelo poder da sua palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu sei que vai fugir um pouquinho, rapidinho aqui. Eu não posso deixar antes de pregar a palavra de Deus, porque eu cheguei e o Senhor me entregou um recado. Eu não gosto de expor ninguém, mas eu queria que você fosse canal de Deus agora. Saiba onde você está. Vai até aquele moço de camisa branca ali para mim, meu filho. Moço, coloca de pé em nome de Jesus. Eu não conheço o Senhor, não conheço, mas no momento em que eu cheguei, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, dizendo: fale para ele que eu vou suprir as necessidades dele. Aleluia. Que eu vou trabalhar no interior dele para buscar por mudança.
Ele veio buscando por restauração. E Deus me manda te dar uma palavra. Você vai sair daqui restaurado pelo poder da palavra de Deus. A igreja crê nisso. Você veio com o seu coração contrito e quebrantado, falando: eu preciso só de uma palavra. E você vai voltar com essa palavra. Faça assim com a sua mão. Deus manda te dizer que Ele está mudando a sua história. Ele está mudando o quadro, o cenário é caótico, mas Ele vai transformar aquilo que era destruição em bênção. Creia no poder dessa palavra, porque ela é fiel. E Ele vai cumprir. Você vai ser reestruturado, restaurado. Somente precise de uma coisa: reconhecer o soberania de Deus sobre a sua vida. Vamos olhar para mim. Você reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida? Levante a sua mão. Diga: eu reconheço o Senhor Jesus como suficiente na minha vida. A igreja pode dizer amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus com alegria? Você pode ficar de pé. Você pode levantar as mãos em prol desse moço, porque ele é um milagre de Deus. Você pode estender as mãos. Pai, nós abençoamos a vida deste irmão, deste moço, em nome de Jesus. Ó Senhor, o Senhor sabe o cenário que ele se encontra. Mas a partir de hoje o Senhor escreve uma nova história, uma nova trajetória na vida deste moço. Ele veio com o seu coração totalmente quebrantado, falando: eu preciso de um milagre hoje, porque a partir de amanhã eu não sei mais o que fazer. Mas amanhã vai ser um novo dia na vida deste moço. E hoje ele sai daqui com uma aliança firmada, aqui na terra e lá no céu. O Senhor escreve um novo dia, uma nova história para a vida deste moço. Em nome de Jesus, nós o abençoamos e declaramos vitória sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe a igreja. Muito obrigado. Posso deixar, porque depois a oportunidade passa e Deus cobra daqueles que me entregam o recado. Muito bem, meus irmãos, a passagem é muito simples, singela, um contexto histórico também. O culto é de jovens, e eu meditando na palavra de Deus ainda esta tarde, o Senhor me deu essa passagem porque algo nos chama a atenção. Muito se fala sobre o ministério do profeta Eliseu, muito se fala sobre essa passagem especial do capitão na Síria, o capitão Naamã, muito se fala sobre a passagem do milagre, sobre os 7 mergulhos no Rio Jordão, mas pouco às vezes nós deixamos de notar que uma pessoa simples passa despercebida na história da Bíblia, por às vezes assim dizer. E Deus usa os seus canais, os seus instrumentos, e às vezes nós deixamos até de perceber quais são os instrumentos pelos quais Deus os usa. Perceba no contexto do versículo 1 do capítulo 5, que nós já temos na primeira passagem uma referência citando honra a quem? Ao capitão Naamã. E era Naamã chefe do exército do rei da Síria. Ele era chefe do exército de uma grande guarnição, de todo o exército. Naquela época ele era subserviente ao rei Ben-Hadad II, filho de Ben-Hadad I, cujo qual, não por acaso, o rei Acabe o chamou de irmão em certa ocasião. Mas era algo singular, porque Naamã era um homem honrado, digno. A Bíblia é clara ao dizer que através da mão do Senhor, e ao mesmo tempo isso nos denota um silogismo, porque como pode a mão do Senhor ser com Ciro, sendo que ele não especificamente lutava pela nação de Israel, ou pelo povo de Deus? É estranho, não é verdade? Mas a Bíblia é clara dizer que a mão do Senhor também era com Naamã. Por quê? Porque ele era reto, íntegro, sincero, honrado, livre de corrupção. Ele era um homem íntegro. A Bíblia destaca tanto a sua característica como um homem digno, que ele era bem visto não só no exército da Síria por Ben-Hadad, seu rei, mas ele era respeitado pela nação de Israel.
Ele era um homem muito respeitado. E vale dizer que um texto similar à Bíblia Sagrada, dentro do contexto judaico, destacado pelo escritor, o primeiro escritor do primeiro século, na verdade, Flávio Joséfo, destaca que ele era tão respeitado que nas guerras em que Israel lutava, inclusive contra os sírios, quando passava-se o período de batalha, Israel retirava os seus mortos e, respeitando o espaço delimitado, por igual respeito, os sírios também retiravam e esperavam que Israel ia lá, recolhessem os seus, e de igual forma, Israel também respeitava o espaço dos sírios. Um jogo, vamos dizer assim, fair play, né? Um jogo muito digno. Ou seja, ele não era corrupto, ele era um homem honesto e íntegro. E o texto não diz isso, mas eu, como um bom estudioso, eu ouso dizer que após todo esse processo que aconteceu com o capitão Naamã, ele se tornou fiel ao Deus de Israel. Mas, irmão, quem foi o canal de Deus? Foi o profeta Eliseu? O profeta Eliseu foi usado para restaurar a sua cura através de uma palavra profética. E tudo que nós precisamos diante de Deus é de uma palavra de Deus para a nossa vida. Aleluia! Levante a sua mão se você crê em palavra profética. Uma palavra de Deus pode mudar a sua história. E a palavra de Deus é: Deus tem uma nova história para a sua vida. Glória a Deus. Despojando nós de todo o orgulho, de todo o sentimento que nos tira o mérito de sermos chamados filhos de Deus. Quais são esses sentimentos? Aquilo que Deus não agrada: orgulho, soberba, altivez, contenda. Mas adotando o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus: humildade e mansidão. O capitão Naamã, ele tinha todas estas características, mas uma característica também não posso deixar de destacar, é muito singular: ele era um homem muito orgulhoso. Ele era orgulhoso por saber que ele era respeitado por todos. Aonde ele passava, o povo prestava reverência, e ele sabia disso. Mas somente ele, os seus da sua casa e os seus íntimos, eu ouso dizer, sabiam que ele tinha um grave problema. Ele cobria esse problema, ele não tinha coragem de denunciar o seu próprio problema. Por quê? Porque denunciando este problema, para ele, no coração dele, no pensamento dele, era mostrar uma fraqueza. E o que nós precisamos para resolver problemas é expor os nossos problemas. Você não esconde o seu problema debaixo do tapete e vai achar que tudo vai se resolver. Você precisa expor as suas feridas. Você precisa mostrar as suas feridas para que ela seja tratada. Isso aconteceu com Naamã. Somente os seus de dentro da casa dele, quando ele retirava a sua capa, quando ele retirava a sua armadura, quando ele retirava a sua farda, o seu corpo ficava à mostra. E eu acredito que somente os criados, a sua esposa e os seus íntimos sabiam que ele tinha chagas, lepra. Mas ele não poderia expor este problema, porque mostrando isso, ele seria evitado. Muito possivelmente, poderiam querer colocá-lo até no leprosário. E ele esperava essa situação se resolver com o tempo. Mas Deus usa aqueles que muitas vezes ninguém vê para ser instrumento de Deus. Aleluia. Eu vou repetir isso para você. Deus usa aqueles que nós, na nossa ótica humana, nós desprezamos, nós não consideramos nada. É só uma irmã do círculo de oração, é só uma anciãzinha. É só a mulher do pastor. É só a irmã da mocidade. Não, é instrumento de Deus, é vaso de Deus. Glória a Deus. E no capítulo 5, no verso 2, a Bíblia vai dizer que eles pelejando com Israel, eles ganhando a batalha, eles trazem consigo uma parte da nação cativa para servir em Damasco, na Síria. E junto desta leva vem uma menina.
E essa menina ele separa para servir dentro da sua casa, como possivelmente a copeira da sua esposa. A Bíblia diz que ela é serva da sua esposa. E nós poderemos às vezes aqui denotar, ela era uma cativa, ela era uma serva, ela era uma escrava. Não, ela era uma missionária. Aleluia. Ela foi levada cativa, mas é missionária. Foi levada cativa, está servindo de graça na casa do capitão, na casa da esposa, no recôndito da esposa de Naamã, mas é instrumento de Deus. Não importa a situação em que eu e você nos encontramos, seja fácil ou difícil, seja bênção ou seja aquela situação que é quase como que escravidão, mas sempre tenhamos em mente: eu sou o instrumento de Deus aonde eu estiver. Aleluia. Glória a Deus. Esta moça, ela poderia pensar na mente dela: eu estou sendo levado cativa, eles que se lixem. Mas ela se preocupou com um olhar de misericórdia. Ela olhou para o seu Senhor e: oh meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu preciso falar para ele. Ah, se ele soubesse. Ela se preocupou com a situação, com a fraqueza deste homem. Preste atenção nessa situação. Ele leva ela para sua casa para servir. Ela vai vendo o andamento dentro da sua casa, mas como instrumento de Deus, há uma chama dentro do coração dela. E ela chega na sua senhora com toda a singeleza e ao mesmo tempo com toda a educação, e ela fala: ah, se meu Senhor soubesse que lá na minha terra, lá mais precisamente onde ele está agora, lá em Samaria, tem um homem de Deus que pode mudar a vida dele. Amém, Jesus, glória a Deus. E ela chega diante da sua senhora e do seu senhor e diz: a nota em questão é que ela se deixa ser usada por Deus. E a palavra que eu tenho para nós, para a igreja Catedral Nova Vida, é: em todos os momentos deixemos ser usado por Deus, ser instrumento de Deus. Ela olha a situação em que ele está, em que para todo mundo lá fora está aparentemente bem. É um casal como que é comercial de margarina Quali, mas lá dentro ela sabe que a situação não está bem, que este homem está para a morte. A tristeza no coração da esposa desse senhor, desse capitão. E volta a dizer, ela poderia olhar com um olhar de desprezo, porque ele foi o responsável pelo motivo pelo qual ela se torna cativa. Mas ela olha para ele, para a dignidade dele, para a integridade dele, e acima de tudo com um olhar espiritual, e ela fala: olha, lá em Israel tem um homem de Deus que está agora na região, não precisamente de Israel, mas em Samaria, e ele pode mudar a sua situação. E este homem parte para lá. E aí, agora dentro do contexto, nós conhecemos o decorrer da história. Ele reúne a sua tropa em especial. Ele reúne ali uns jugos de cavalo com toda a recompensa, com toda a pompa e circunstância. E ele vai rumo ao homem de Deus. O homem de Deus está habitando numa tenda na região de Samaria. E tem um serviçal, um moço junto do profeta. E ele chegando lá, Eliseu não faz nem pompa em circunstância dele, não faz questão de recebê-lo. Ele chega na porta da tenda, Eliseu fala para o seu moço Geazi, e ele diz: olha, fala, vai para lá, eu já sei até qual que é o recado que Deus deu lá para ele, Deus deu para mim também. Fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão e ele vai ficar curado da lepra. O homem de Deus, ele não precisa temer, meu irmão. O homem de Deus, ele não precisa temer a circunstância, a situação. Pode ser um exército mais importante que for, mas acima de tudo, ele serve o Senhor dos Senhores. Mas não somente isso, Eliseu também está tratando o caráter de Naamã. Por que, irmão Eva? Porque Naamã quer se sentir o quê? Honrado, reverenciado. Ele olha o desprezo do profeta e somente
trazer o moço de recados, e ele diz: olha, meu Senhor manda te dizer, vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ficar curado. E eu acredito que ele se surpreende, porque ele nem fala da situação, ele só chega na tenda do profeta e o profeta já traz a resposta. Mas ele também fica indignado, porque ele não foi recebido como ele esperava. O primeiro problema que eu vejo aqui desse homem, que precisa ser tratado dentro do seu caráter, é o orgulho, a altivez. E se você olhar, cada vez que o profeta manda ele mergulhar no Jordão, é uma fase do seu caráter que ele mergulha e sai, que está sendo tratada. Orgulho, altivez, arrogância, prepotência, sentimento de autodomínio, alto valor, até ele chegar no 7º item, e Deus tratar na sua humildade. Tem um hino muito lindo do pastor Nani Azevedo que fala sobre este processo. E o coro é a parte mais linda, que diz: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. O primeiro caráter de Naamã que precisa ser tratado é o orgulho. E deixa eu transpor aqui, eu quero trazer isso para o contexto de hoje. Há muitas situações, do nosso caráter que precisa ser tratado, às vezes pelo nosso orgulho, às vezes no momento familiar, no momento marido e esposa, no momento pai e filho, no momento de trabalho, seja N situações. Nós, por causa do orgulho, fazemos como Naamã: pegamos a sujeira, a lepra, a podridão, jogamos para debaixo do tapete, cobrimos e parece que está tudo bem. Vem cá, irmão. Você já viu um casal que aparentemente está bem? Pelo amor de Deus. Exatamente. É só um exemplo, tá, meu irmão? Mas você já viu? Quando é que um casal está bem? Quando eles vão para a igreja, ó. Você vê. Obrigado. É só um exemplo. Misericórdia. Deus fez macho e fêmea. Mas você já reparou nos detalhes? Quando tudo vai bem na nossa casa e nós trazemos para a igreja, porque o que reflete no nosso lar, no âmbito, na esfera física de uma família, reflete também no âmbito espiritual. Você tem alegria, você vê no semblante da pessoa, o Espírito Santo traz no semblante da pessoa a felicidade. O marido vem com alegria, com o braço dado, mãozinha dada, ele abre a porta, ele é um excelente cavalheiro, um gentleman, abre a porta do carro, a esposa passa, ele fecha, vem bonitinho. Agora, quando um casal tem problema e eles escondem para debaixo do tapete, você pode repetir de novo? Pode fazer agora uma cara de tristeza, né? De braveza. Tá aqui, né? Vem 2 metros de distância, o porteiro: paz do Senhor, irmão, tudo bem? Paz do Senhor. Ele senta cá na frente, às vezes o cônjuge ou a cônjuge senta lá atrás. Obrigado. E o que acontece? O problema não é tratado e se esconde debaixo do tapete. E nós achamos que está tudo bem. Mas Deus lá no céu sabe que não está tudo bem, que tem uma lepra para ser curada, que tem uma ferida para ser tratada. E isso aqui também do Espírito Santo de Deus, ele me traz como ensinamento. Primeiro tem que passar por mim, irmão. Então eu também me sirvo de exemplo. Tem que passar por mim. Não deixemos que pequenas feridas virem grandes gangrenas. Minha dicção hoje está bem. Não deixemos que pequenas feridas virem grandes gangrenas, chagas, algo depois difícil de ser tratado. Naamã achava que estava tudo bem, mas dentro do lar dele, a esposa: meu bem, você precisa procurar um especialista, você precisa. Não. Colocava a faixa até aqui no pescoço e às vezes uma maquiagemzinha na ferida e achava que estava tudo bem. E se alguém de repente da sua casa denunciar: ó, nosso capitão ele está com lepra, possivelmente ia para
para a forca. Quem é que ia ser doido de denunciar o capitão? Mas Deus usa uma menina com... Gente, essa menina tem coragem demais da conta. Deus usa essa menina e fala: olha, eu sei que o senhor tem um problema, eu corro o risco até de morrer, mas lá na terra de Israel tem um homem de Deus. E quando ele chega, o primeiro problema, Deus já mostra tudo para o profeta. Ele fala: vamos tratar cada etapa do problema dele. Ele não é recebido nem nada. E esse homem com orgulho ferido, ele fala: olha, mas que isso? Isso é uma maneira de se tratar, de receber um capitão? Um homem da minha patente, da minha estatura, da minha moral e dignidade? Geazi: moço, eu só sou o servo dele. Ele mandou te trazer um recado, eu não posso fazer nada. E eu me banhar no Jordão, aquele rio sujo, fedido. Lá na Síria, lá em Damasco, tem Abana e Farpar, os rios puros, cristalinos. Eu vou me banhar. Mas foi a palavra do profeta, e ele volta por causa do seu orgulho. Ele reúne as suas tropas, dá meia volta e ele quer voltar para Damasco, mas Deus ainda usa os instrumentos também. Não só a missionária cativa que estava servindo na sua casa, os seus suboficiais do lado dele falam: meu Senhor, oh meu Senhor, se ele te desse uma missão mais difícil, o Senhor não fazeria? Não ia fazer? O que custa o Senhor descer, tirar as suas vestes e mergulhar lá no rio? Se ele tivesse uma missão mais complicada, com um nível de complexidade maior, o Senhor não ia fazer? Às vezes o nosso orgulho, nosso sentimento de prepotência, de achar que nós somos demais, atrapalha o ouvido espiritual, a audição espiritual de ouvir a voz de Deus. E quando que nós nos tornamos aptos a ouvir a voz de Deus? Quando nós adotamos o caráter de Cristo Jesus. E qual foi o caráter de Cristo Jesus, evangelista Heber? Paulo escreve: e aquele a quem nem o seu filho poupou, como também nos dará todas estas coisas? Ele também escreve: ora, ele esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se da sua glória, humilhou-se a si mesmo, tornando-se na forma de homem, e não obstante humilhando-se na forma de homem, no ventre de uma mulher, e esvaziando de tudo quanto poderia, da sua glória, do poder, da majestade dos céus, e vindo como homem, ele esvaziou-se e humilhou-se ainda mais, até a morte, e morte de cruz. Mas aí Paulo vai além: mas pelo que também, oh glória a Deus, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Qual o caráter que houve em Cristo Jesus? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo filho de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele humilhou-se. Caráter de humildade. Em todo momento do ministério de Jesus, você vai ver em Jesus humildade e mansidão. Irmão Heber, mas ele também foi lá no templo, mas com autoridade, mas jamais perdendo a humildade e mansidão. Então, voltando na passagem em questão, por causa da palavra destes dois instrumentos de Deus, que estavam ali ocasionalmente do lado de Naamã, falando para ele: pois é, meu Senhor, se ele te deu essa missão, vai lá e faz, é muito fácil. Cortou Naamã de quina, como diz aí por aí. Ele pensando bem, é verdade. Vai lá na beira do Jordão, mergulha uma vez. Primeiro, vai embora o seu orgulho. Segundo, outra vez ele mergulha, vai embora a arrogância. Terceiro, prepotência, altivez de espírito. Vai embora tudo aquilo que não presta. E qual que é o último, irmão? No sexto mergulho, na verdade, ele já está incrédulo que algo vai acontecer, irmão. No sexto mergulho ele olha: não vou mexer com isso mais não.
Mas os seus soldados estão lá: Senhor, só falta mais um, custa dar mais um salto. E o 7º salto é o salto da fé. Quando ele dá o salto da fé, ele mergulha dentro daquelas águas barrentas do Jordão, e ele sobe, por causa não do mergulho, não por causa do 7, porque 7 realmente tem um simbolismo. 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, mas fora a simbologia, fora isso, foi por causa da palavra de um homem de Deus. Glória a Deus. E ele sabia os 7 itens que deveriam ser tratados na vida de Naamã. E ele fala: vai lá, pula 7 vezes. Não obstante disso, quando ele sobe, a Bíblia é clara ao dizer que quando ele sobe na 7ª vez, a sua pele estava tão limpa, tão pura, tão clara, tão plena. As mulheres sabem muito bem essa palavra, quando quer dizer plena, né? É o auge da beleza. Naamã sai, e me perdoe a maneira de dizer, eu acredito que a pele de Naamã estava mais fofa e linda como que um bumbum de bebê. Daquela propaganda lá do pompom, sabe? Quem é mãe aqui sabe que gracinha que é, né? E ele olha para si, ele fala: poxa, louvado seja o Deus de Israel e o homem de Deus que está em Israel. Realmente o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Ele vai com a sua riqueza, volta na tenda do profeta, mas ainda assim, aí o profeta não recebe quem? O seu serviçal Geazi. Ele fala: olha, eu vim deixar aqui uma recompensa para você. Geazi chama o profeta, ele sai, ele vê que Naamã foi tratado em todos os seus caracteres, em toda a sua plenitude, em todos os 7 itens que precisavam ser tratados em Naamã. Ele fala: agora sim, agora sim. Naamã, cheio de gratidão: olha, eu quero retribuir. Ele: por favor, eu sou homem de Deus, eu não sou vendedor de milagres, eu não estou atrás de riqueza e recompensa, eu obedeço a voz de Deus. Pode voltar embora com a sua riqueza. Naamã volta para a sua terra. E eu acredito em dizer que dentro da casa de Naamã, ele exclui os deuses Baalins, os deuses da Síria, de Damasco, e ele adora e erige um altar ao Deus de Israel. Louvado seja Deus. Irmão Weber, você poderia falar, o tempo não dá, mas você poderia falar também do caráter que se corrompe do jovem Geazi, né? Eu poderia, irmão, mas a mensagem que me traz aqui esta noite, que o Espírito Santo me trouxe ao meu coração para eu passar para a igreja, é sobre os nossos caráteres como cristãos, sermos instrumentos de Deus. Eu quero destacar a passagem desta missionária em questão, que muitas vezes nós deixamos um negócio passar. Nós falamos do profeta Eliseu, falamos da cura, do milagre, falamos dos 7 saltos, dos 7 mergulhos de Naamã, da gratidão de Naamã, que Naamã depois serve ao Senhor, mas às vezes deixamos passar que dentro da casa dele, o instrumento que foi usado por Deus para que isso acontecesse foi uma menina que foi para sua casa cativa, mas dentro dela ela não tinha um coração de serva, de Senhor e de escrava, ela tinha um coração de serva do Altíssimo, era uma missionária. Ah, irmão, mas era serva sim, estava cativa, mas missionária. Deus tem as suas maneiras de trabalhar, meu irmão. Lembremos da situação de José. José foi vendido para o Egito como? Escravo. Ele passou 13 anos sendo o seu caráter moldado. Chegou lá com 17 e achou que ia sair rápido. Mas a Bíblia é clara ao dizer que em todo momento, dentro do caráter cristão de José, do caráter de servo de Deus, a Bíblia é clara ao dizer em todo momento, Deus estava com José. Deus estava com José na casa de Potifar. Deus estava com José na prisão. E ele não ficou pouco tempo lá não, irmão. Depois de preso, ele ainda ficou sendo o próprio carcereiro mor, o chefe da cadeia. Tamanha confiança e dignidade.
E depois de muito tempo, por causa dos seus próprios sonhos e por causa do dom que Deus lhe deu de revelar e traduzir não nele, porque não habitava nele sentimento de orgulhar, eu tenho dom de revelação, não. Deus ao qual eu sirvo me revela as coisas. Agora imagina um salto quando você é fiel com Deus. Tem gente que vai levar isso para casa, tá? Quando você é fiel com Deus na íntegra, Deus é fiel com você na íntegra. Naamã está lá, servindo a Deus, e a serva está lá feliz ao lado dele. Eliseu também está lá com sua missão de sentimento cumprido. Mas voltando lá em José, José estava lá na cadeia, achava que não ia ter mais jeito para ele. Deus cria duas situações por causa de uma conspiração contra Faraó. Vão parar lá na cadeia quem? O copeiro e o padeiro. E por causa dos sonhos de José, o que era corrupto vai para a forca e o que é inocente volta a servir ao rei. E ele vai e fala para o copeiro, né, achando que isso ia acontecer amanhã. Olha, ele faz quase como que igual o ladrão da cruz, Dimas, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Olha, lembra-te de mim quando você estiver lá na mesa servindo o Faraó. Ele, pode deixar. Ele acha que isso vai acontecer amanhã e passam-se anos. Mas quando Deus quer mudar situações, cria o de repente de Deus. Qual que é o de repente de Deus, evangelista Heber? Aquele mesmo que está em Atos 2. Eles estão já na época de findar a Páscoa, comemorando necessariamente o dia de Pentecostes. E no 10º dia, quando ninguém mais, desculpa da expressão que eu penso aqui, né, como um bom pregador, irmão, 9 dias de vigília constante, a pão e água, no cenáculo, reunido. No 10º você já está meio esgotado, pense comigo. Mas no 10º dia, a Bíblia é clara ao dizer que, estando eles reunidos, quando ninguém mais esperava, mesmo cansados, a Bíblia diz: de repente. Glória a Deus. De repente, quando você menos espera, quando as suas esperanças estão se esvaindo e você acha que não mais vai acontecer, e é isso que Deus quer. O de repente de Deus é quando a nossa expectativa humana, a nossa ansiedade, porque é isso que Ele quer tratar, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu acho que no meu tempo isso deve acontecer, e na verdade Deus está trabalhando, usando o tempo para moldar o meu e o seu caráter. Nós somos a nação de ontem, nós estamos na era da tecnologia que tudo tem que ser para ontem, mas para Deus é quando você está preparado para exercer tal, ou para receber tal lugar. Perceba algo importante, leve isso para a sua vida. O tempo também de espera. O Salmo 40 é uma ferramenta de Deus me moldando, é uma ferramenta de Deus te moldando. É por isso que Davi cita o Salmo 40: esperei com paciência no Senhor e orei, e Ele ouviu o meu clamor. Mas esperando com paciência, com confiança, não perdendo a esperança firme. Hebreus 11, porque a fé é o que? É a firme esperança. Eu quero terminar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Leve isso para sua casa, meu irmão, minha irmã, jovens, aonde você estiver, no seu trabalho, na faculdade, com o seu vizinho, com seus colegas, no cinema, no shopping, independente da circunstância, seja instrumento de Deus. Existem situações e às vezes nós não prestamos atenção na singularidade, o famoso feeling, né, o timing, nos detalhes. Às vezes você está com uma pessoa que é seu amigo, está rindo para você, está contando piada para você, mas o seu coração está dizendo: eu preciso tanto de um abraço, eu preciso tanto de uma palavra de Deus para a minha vida, eu preciso tanto de Jesus te ama. Eu gostei disso. Que Deus continue usando cada vez mais vocês. Eu achei lindo essa maneira de recepção. Realmente, muitas igrejas estão adotando, mas eu acho lindo quando você vê o coração de servo, como daquele moço lá na porta, com um sorriso no rosto, com aquela placa estampada:
Jesus, eu te amo. Jesus, meu coração pertence a ti. E Ele te dizendo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqui você é amado. Aqui você é amado. Eu vou repetir mais uma vez para você: aqui você é amado. Deus continue falando mais profundamente em cada coração, e que nós sejamos e possamos seguir o exemplo dessa missionária, independente da circunstância e da situação, seja de bonança ou de cativeiro, sejamos instrumento de Deus. Dá uma olhadinha lá no seu trabalho e peça orientação de Deus. Senhor, eu quero ser usado por ti. De repente o meu patrão está precisando de uma palavra. De repente o meu copeiro, a doméstica, que está lá limpando o chão lá do prédio, do seu condomínio, está precisando de uma palavra. Às vezes um Jesus te ama, meu irmão. Um Jesus te ama, muda a vida de alguém. Seja instrumento em toda circunstância e situação, porque foi para isso que Deus nos fez. E é para isso que a palavra serve, ser divulgada, propagada a toda criatura, a tempo e fora de tempo. Amém? Deus abençoe. Pai, pastor. Eu gostaria de saber se tem entre nós alguém que deseja aceitar a Jesus como Salvador ou reconciliar com Ele. Se tiver, levante seu mão que nós vamos orar com você. Quem sabe? Pode vir à frente aqui, pode vir. Leva, fica lá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Márcio também. Tem mais alguém que deseja reconciliar ou aceitar a Jesus como Salvador? Não? Pastor Bernardo? Vem fazer essa oração aí, por favor. O Valdemiro, esse homem que vai ser um grande ganhador de almas. Tá? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão? Vamos agradecer o nosso Deus, porque tem festa no céu agora, viu? Aleluia. O pregador foi usado por Deus. Ele trouxe tudo que a igreja precisava. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Pai, está este homem diante do Senhor agora. Meu Deus, eu sei que neste momento há alegria no céu, porque na tua palavra está escrito que há festa no céu quando o pecador se arrepende. E eu sei, Deus amado, que nesta hora ele se encontra, meu Deus, entregando a sua vida. Te louvamos em nome do Senhor Jesus.